Olá, vamos dar início à nossa aula da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Nesta aula, veremos a revisão de conteúdo da disciplina, parte 1. Está dividido o conteúdo, parte 1 e 2, nessa videoaula é a parte 1, na próxima videoaula, parte 2. Nesta parte 1, eu tratarei de 4 itens: ética, com seus conceitos, concepções da natureza humana. As concepções elas foram divididas em duas partes. Na primeira, filósofos gregos, e na segunda veremos os filósofos a partir da era medieval até o século XX. E no quarto, veremos a importância da ética e a ética profissional. Vamos lá então. Então, hoje vai a parte 1. Começando com os conceitos de ética. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe, a gente percebe quase de forma instintiva, mas não é fácil de explicar, porque a gente vai vivenciando as ações e consegue aprender a identificar ali o que é ético e o que não é. Mas é muito difícil definir muitas vezes, porque ela tem um lado de fundamentos teóricos e também a prática. Tradicionalmente, ela vai ser entendida como um estudo, uma reflexão científica ou filosófica e às vezes até teológica sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Então, a ética é uma reflexão sobre as ações humanas, com uma preocupação a respeito da moral relacionada com essas ações. A ética pode ser vista, então, como estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Então, ela tem duas concepções. A concepção de, de ser um conceito da filosofia, um estudo, e o outro é a ética prática, né? Você vê uma conduta e poder definir se é ética ou não. Então, ela tem essas duas bases. A ética também vai envolver vários campos, como direito, teologia, psicologia, estética, história, economia e outros, porque nós utilizamos esses conhecimentos dessas áreas para refletir a respeito também daquele comportamento. Por exemplo, subornar um funcionário é um problema apenas ético, mas também vai envolver o que? A economia. Também há uma preocupação política, profissional a respeito desse comportamento. É algo então que vai exigir um conhecimento de várias áreas para que a gente possa refletir a respeito de um ato sob a ótica da ética. Já vimos então o anterior, que são os dois âmbitos da ética. A ética na sociedade, ela vai também passar por alguns conceitos próximos. Por exemplo, a lei. A lei, embora ela tenha uma base com princípios éticos, a ética vai orientar a formação das leis, na maioria das vezes. Qual que é a grande diferença? Ninguém pode ser obrigado a ter um comportamento ético. Você pode ser obrigada a seguir determinada lei. Então, a lei, ela vai impor, ela vai punir quem desobedecer. E a ética, ela vai refletir a respeito, a pessoa pode até sofrer algum julgamento ético, mas não há uma obrigatoriedade ao comportamento ético. Quantas vezes alguém obedece leis e diz, não está na lei, né? Por isso que eu fiz isso. Só que a gente vai analisar e ver o quanto aquele ato não tem ética. Não é só porque não está na lei que você vai fazer, né? A ética também vai ter outro conceito que é a cidadania. A cidadania já é um conceito que constitui a base da sociedade e é o exercício dos direitos e deveres. Então, a cidadania vai se impor, vai existir
com a ética vai propiciar com que a pessoa, o cidadão, possa se tornar cidadão, exercitar seus direitos e deveres. Há também a moral. A moral, ela é ali muito próxima à ética, por isso há muita confusão entre os termos. Na verdade, elas tiveram a mesma origem. Nós já vamos ver. Por que elas são diferentes? Porque a moral vai se fundamentar na obediência a normas, costumes, mandamentos culturais, que estão relacionados com uma hierarquia ou com religião. A ética já busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. Na filosofia, a ética não vai se resumir à moral, que geralmente se entende como costume ou hábito. Ela vai buscar a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver, a busca melhor do melhor estilo de vida. Então, a ética vai pensar, refletir sobre ações morais e utilizar fundamentos teóricos para pensar sobre isso, não fundamentos morais que são construídos por determinadas épocas, determinadas sociedades. Isso é muito relacionado com grupos, não é universal. A moral é muito consistente dentro de determinado contexto, então, uma época, num determinado local, e pode variar entre culturas. Por exemplo, algo moralmente aceito na sociedade de hoje poderia ser imoral e inaceitável pelo lado moral nos anos 70. Já a ética é como o indivíduo vai refletir sobre determinada moral. Assim, é possível que certos eventos modifiquem radicalmente as crenças e valores pessoais de um indivíduo. Então, determinadas épocas, a ética ela vai se adequando também com a época e com o espaço, mas ela vai refletir a respeito do desenvolvimento da sociedade também. Então, para distinguirmos ética e moral, é bom ir à raiz da palavra, né, a origem dessas palavras. A palavra grega ethos quer dizer caráter, modo de agir, no sentido de ter uma ação, um comportamento ideal. A variante é ethos, que vai significar costume, algum comportamento que todo mundo acaba fazendo sem pensar muito a respeito. Quando o grego vai para né, modifica ali para o latim, já vamos ter o termo latino que vai se designar que ethos é outra palavra, é mores, a tradução. Mores, aí que nós pegamos. A palavra moral vem do latim mores. E a ethos, ética, vem do ethos, ética. E há essa grande diferença, né, entre um costume e algo que é para um comportamento ideal. A ética, então, vai dizer respeito à ação individual, quando que ela é refletida e ela é pensada com base em algum código de princípios de conduta que deve ser de aplicabilidade geral. Isso é muito importante. A ética sempre está relacionada com o universal. Já a moral com determinados grupos, determinada época. A ética vai promover um estilo de ação que procura refletir sobre o modo de vida e que este não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros, o bem maior, né, o bem de todos. Já a moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Ela vai se fazer de acordo com a cultura de um local, um determinado espaço de tempo, e vai se expressar muitas vezes como normas de proibição e permissão. Alguns elementos da sociedade influenciam a moral, como a religião, o modo de vida vigente da sociedade daquele momento, o acesso a essa sociedade, que essa sociedade tem a informação. Então, muitas vezes, a moral ela vai se limitando ou se estratificando, né? Se ficando ali imutável, porque as pessoas dali não têm acesso a novas informações. E o uso também que as pessoas de determinado recorte social fazem da informação. Então, a informação, o estudo, o conhecimento, ele vai ajudar
você a também pensar a respeito da moral que é seguida. Exemplos de moral. O comportamento moral ele é moldado social e culturalmente, ou seja, tabus e permissões morais vão sendo modelados de acordo com o desenvolvimento social dos povos. Assim, traços de comportamento humano vão se modificando e por isso há alguns temas que são muito pensados de forma moral. Por exemplo, as normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade. Um exemplo é a proibição do sexo fora do matrimônio como norma, a homossexualidade como um tabu. O tratamento à mulher também é algo que tem fundo moral, né? Dependendo da época, ali a mulher casada, separada não poderia, era mal vista, não poderia exercer todas as funções sociais, trabalhos também que não eram permitidos às mulheres e direitos e deveres também. Então, esses temas aqui, eles têm muita relação com a moral, tanto que eles foram se modificando com o tempo. E a ética, alguns exemplos: respeitar as leis que sejam justas, procurar agir com justiça, não se apropriar indevidamente do que não é seu e não prejudicar os outros, respeitar o convívio social. Agora vamos para o segundo ponto da revisão de hoje, que são as concepções da natureza humana, os filósofos gregos. Então vamos ver. Heráclito de Éfeso, Sócrates, Platão e Aristóteles. Heráclito, ele foi um dos primeiros filósofos e o que ele fala? Ele fala da constante mutabilidade da natureza. Uma das observações principais de Heráclito foi ele, ao ficar perto de um rio, ele ficou olhando, e o rio passava, né, as corredeiras, e ele falou: o mesmo homem nunca se banha no mesmo rio, pois outras são as águas e o outro é o homem. Ele percebeu que a cada segundo a natureza se transforma. E o homem, fazendo parte dessa natureza, também tem essa mutabilidade. A mutabilidade constante do homem é algo intrínseco, inerente, faz parte da natureza humana, assim como faz parte da natureza das coisas. Nos tempos dos primeiros filósofos, eles não separavam o homem da natureza, eles pensavam de uma forma única, o homem e a natureza. O que é importante para a gente aqui? Que o Heráclito foi o primeiro a perceber que o homem ele está ali em constante modificação e evolução. E isso faz com que na sociedade a gente também tenha que ter essa preocupação de entender que as coisas modificam. Logo em seguida vem o Aristóteles. Eu coloquei Sócrates, desculpa. Eu coloquei aqui o Sócrates, antes do Sócrates, o oráculo de Delfos, que era o lugar onde os gregos iam para perguntar, questionar sobre as coisas. E havia uma resposta, né? Uma coisa mitológica. Mas estava escrito na frente: conhece-te a ti mesmo. Sócrates pensava sobre isso e usava como uma das suas ideias principais, que para ele ter o conhecimento de si mesmo valeria como uma das as coisas que mais valor na vida, esse estudo, esse conhecimento de si mesmo. E o oráculo dizia: se você quer saber de algo, primeiro você vai ter que se conhecer a si mesmo. Segundo Aristóteles, o estudo filosófico da própria natureza humana se originou em Sócrates. Então, Sócrates nunca escreveu nada e ele era um mestre professor de Platão e Aristóteles também, e Aristóteles também foi aluno de Platão depois. Então, tudo que nós sabemos de Sócrates foi escrito pelos seus discípulos, que foram Platão e Aristóteles. E o que então é importante do Sócrates, conhecido, considerado o maior de todos os filósofos?
Sócrates era racionalista, então ele usava a razão como guia primordial de se avaliar as coisas. E ele dizia que a melhor forma de vida é a vida que envolve a virtude. E o que é virtude? Até um conceito grego. É a qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo e a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Então, para Sócrates, você teria uma sociedade, né, perfeita se cada indivíduo usasse do raciocínio para buscar o bem, viver em virtude e se conhecer a si mesmo. Platão, ele vai dar sequência aos estudos, né, de Sócrates, e ele vai trazer para a gente a ideia de uma dualidade no homem, né? O homem é corpo, o homem é alma. Quando ele fala do corpo, ele vai trazer a ideia de sensação, sensorial, sentidos. Então, é o tato, é a visão, o que a gente que a gente se depara do mundo. E esse conhecimento, ele é o conhecimento sensorial, é o mundo das sensações. A alma, que na verdade pode ser dizer o cérebro, ou aí depois, né, com as concepções espiritualistas também, até se transformou conceitos de religiosos, mas a alma seria a razão. A razão, ela vai pensar sobre esse mundo visual, sensorial, e vai trazer ao mundo das ideias. E ele vai construir o conhecimento a partir daí. E aí o que ele diz a respeito da concepção humana? Que a natureza humana é degenerada. Ela é levada a ter seus instintos mais baixos. A única forma de você se libertar disso é usar a razão, né, que é o que vai diferenciar o homem. E a razão vai levar o homem a contemplar o sumo bem, o bem maior. Esse sumo bem era um conceito que eles usavam, que era o que há de melhor, é o que é o melhor, é o bem supremo. Muitas vezes ele pode ser entendido como a figura de Deus também, mas outras vezes é de uma virtude máxima. Então, o que para a gente interessa em Platão? Que ele vai separar o corpo da alma aí, né, a sensação da razão, e ele diz que através da reflexão e da observação de si mesmo, ele traz ali de Sócrates mesmo isso, o homem que é escravo desses instintos vai acabar se desenvolvendo e alcançando o conhecimento, e com isso ele alcança o bem maior também. Na sequência, Aristóteles. Então, Aristóteles, ele já vai dizer que, sim, né, o homem deve buscar o sumo bem, o bem maior, mas ele só vai encontrar através da felicidade. E então, ele vai dizer que toda ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. Faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz. Então, só pode ser esse o fim mais elevado. E aí ele se depara com o quê? Qual que é o conflito? Ele vai encontrar diversas concepções de felicidade. Aí ele diz: as pessoas mais comuns vão dizer o que é felicidade? É o prazer, prazer carnal, né? O prazer terrestre, o prazer de alimentação, a riqueza, que é um prazer também, ter honras. E isso é felicidade para os mais simples. No entanto, para as pessoas sábias, a felicidade, ela é um fim. E aí, para ele definir o que é felicidade, como ele fez para definir a felicidade? Ele vai classificar em 3 modos de vida que as pessoas têm e vai explicar ali se eles levam à felicidade. O primeiro modo de vida é a vida guiada pelo prazer. Então, é a pessoa ali que ela só vai ter os seus instintos, praticamente, e isso traz felicidade. Mas ele diz que não é essa felicidade que é o fundamento da vida. No segundo modo, é a vida política.
A vida política são as relações políticas, né, as relações sociais, e que isso traz para alguns honra, né, constrói o seu ego, as pessoas têm os admiradores, e isso há pessoas que vivem para isso. Isso é felicidade. Mas para Aristóteles ainda não é essa a felicidade que é o bem, ali, o objetivo final da existência humana. Qual é então? É a terceira forma de vida, que é a vida contemplativa. Para ele, essa terceira forma é a mais elevada. E ela vai se aproximar da real finalidade humana, porque você vai buscar o bem por ser um bem e não por querer outra coisa a partir desse bem, né? Você vai ter uma contemplação, um raciocínio puro e o conhecimento. Através disso, com a razão, que é a mais elevada faculdade humana, essa vida contemplativa vai tornar o ser humano o mais feliz de todos. Nisso, dentro da sociedade, essa busca, né, da razão, ela tem relação com a ética que a gente conhece, né? Porque dentro ali da sociedade, se todo mundo buscar a felicidade própria racionalmente, sem, né, respeitando os outros, acaba se conseguindo ter uma sociedade ética também. Aqui eu fiz um resumo dos quatro, tá? Dei uma olhada aí. Então, Heráclito de Efeso vai falar da mutalidade inerente ao homem. Sócrates fala do desafio de se conhecer a si mesmo e de se buscar a vida com virtude. Platão vai falar sobre o corpo e a alma, o mundo sensitivo e o mundo das ideias perfeitas. E a razão vai fazer com que o homem consiga aprender, desenvolver o seu conhecimento. Aristóteles vai falar que o objetivo maior da existência humana é alcançar a felicidade, mas a felicidade só virá com a vida contemplativa. Começando com as concepções da natureza humana, os filósofos da era medieval até o século XX. Em relação às aulas que já tivemos a respeito disso, para a prova, eu diminuí o número de filósofos para vocês estudarem. Então, atenção, são 4. Começando com Maquiavel. O Maquiavel tem como uma frase famosa: os fins justificam os meios. Vamos ver por quê. E o que isso tem relação com a natureza humana e com a ética. Maquiavel é do finalzinho da Idade Média. Era um momento em que estava se consolidando o absolutismo. E ele pensa a respeito disso e escreve O Príncipe como uma orientação de como o governante deve atuar. Né? O governante, aí no caso, os reis. E ele escreve justamente no livro O Príncipe, os fins justificam os meios. Ele fala o que do homem? Ele tem uma ideia da natureza humana pessimista. Ele diz que os homens são egoístas, cruéis, traiçoeiros. E deve, então, ser imposta aos homens com violência uma ordem. E o governante deve se impor de forma violenta e porque senão ele vai ser traído, ele vai perder a liderança. Ou seja, ele vê o homem como alguém que deve ser controlado com muita firmeza, porque a qualquer momento ele pode trair. Para isso, o governante não deve hesitar em usar todos os meios para manter sua posição. E daí o que vem? Os fins justificam os meios. Se for para você manter sua liderança, não importa o que você fez, só coisas antiéticas, mas o fim justificou o que você fez até lá. E aí ele diz que para o governante é desejável também que ele seja amado, mas ele deve ser amado por sua população, seus súditos, por exemplo. Mas deve ser, antes de tudo, temido. Então, ele vê o homem como alguém que deve ser controlado. Vocês lembram lá Aristóteles falando o que é o homem?
O homem é um ser que busca felicidade. E o Maquiavel, ele vai ver a população, essas pessoas, o homem, como alguém que deve ser controlado. O poder não vai combinar com a moral, e o governante deve se impor diante de uma natureza humana implacável. Então, aí ele diz o quê? Que a moral, a ética, ela não faz parte do poder dos governos. Deve ser esquecido isso, porque o mais importante é ele se manter no poder. E o homem acaba sendo não apenas violento, mas também traiçoeiro e dissimulado. Assim é o homem visto por Maquiavel. Aí eu dei um salto e fui até René Descartes. Descartes, que é francês, ele é já da época do século XVI e ele tem essa frase: penso, logo existo. O que ele quer dizer com isso? Ele, com o Descartes, nós vamos ter o surgimento da dúvida metódica e da visão mecanicista do mundo. Descartes também era matemático, todos conhecem o sistema cartesiano, que é o gráfico dos eixos. E o que ele pensa, o que ele usa com esse penso logo existo? Ele vai definir que o homem, ele é razão, ele é pensamento. Ele só entende sua existência a partir da sua razão, pensando. A realidade, ela deixa de ser uma sombra de um mundo espiritual. Não, ele vai ser um campo de pesquisa científica, tudo ao seu redor. Até o próprio homem torna-se objeto de investigação científica. Quando ele desenvolve o ensaio, que é um livro, o discurso do método, ele cria um método cartesiano que até hoje é o método de pesquisa, a base dos métodos de pesquisa. Então ele acha que com a razão o homem ele vai seguir o caminho da justiça, da dignidade. Ele é uma máquina, ele é um animal biológico, mas ele traz consigo uma coisa que os animais não têm, a razão. Nessa época, era a época até do Galileu Galilei, que as pessoas não podiam, quando defendiam algo científico, muitas vezes era considerado que estavam indo contra a religião. E o Descartes, nesse momento, ele consegue trazer um equilíbrio. Ninguém vai acusar ele de ser contra a religião. Porque como ele finaliza a sua ideia? O homem é razão, razão racional puro. No entanto, ele é uma natureza, ele utiliza a sua razão para alcançar o pensamento em Deus. E Deus criou o homem com essa racionalidade para que ele alcançasse a ideia de Deus, que os outros animais, por exemplo, não têm. Então ele faz esse equilíbrio, razão, religião. Mas não é uma religião, é um pensamento em Deus como nosso Criador, certo? O terceiro que eu escolhi foi o Kant. O Kant não tinha como faltar. Ele é a base dos estudos de ética atuais. E ele vai sintetizar o raciocínio, razão, com a experiência, o empírico. E ele vai dizer: o homem tem esses dois lados. Ele vai ter que tomar decisões morais e para isso ele vai usar a razão. E essa razão, ela vai trazer também o conhecimento que ele teve das experiências. Ele sendo um dos filósofos mais importantes, ele vai unir então o empirismo e o racionalismo. O conhecimento humano, ele diz que tem origem nos nossos sentidos. Então, é a experiência. Mas o homem possui uma razão inata. E é a chamada razão pura, que ele escreve o livro, a obra famosa, Crítica da Razão Pura. E essa razão que vai interpretar os dados empíricos das nossas experiências. Então, para ele, nós não somos apenas uma tábula rasa, como diziam os empiristas, e muito menos somente a razão. Nós somos as duas coisas, a experiência e usando o raciocínio para saber qual é o melhor caminho. Quando ele fala em ética, ele vai criar um modelo ético, independente de qualquer justificativa de moral, de religião.
Ele vai criar o conceito de imperativo categórico. Lembre-se disso, Kant, imperativo categórico. E o que é? É uma forma de você saber como a sua ação, se sua ação é ética, se é a correta. Ele primeiro pensa assim: as ações universalizadas, que são as ações que vão servir para todos, que a ética diz, né? Vocês lembram? Ética universalizar, servir para toda a sociedade. Essa universalização, ela só vai ser, essa ação só vai ser universalizada se ela for moralmente boa. Como exemplo, se todos mentissem, não saberíamos o que é a verdade. Então, não podemos mentir. A mentira não é uma ação universalizada vista como correta. Porque aí a prova de que, se ela fosse boa, todos mentiríamos e ninguém saberia o que é mentira. Não podemos matar, porque matar não é uma ação universalizada considerada ética, correta. Porque se todos matassem, seríamos extintos e o próprio assassinato deixaria de existir. Então, quando a gente vai refletir a respeito das ações, pensar que ela deve ser universalizada, a ética não vai servir para mim, eu tenho a minha ética, ele tem a dele. Não. Ela vai servir naquela situação que todos possam passar por aquilo em algum momento e ter a mesma reflexão. A boa vontade, ela pode ser universalizada, por exemplo. E aí, o imperativo categórico de Kant, ele vai funcionar como uma bússola moral, para que o indivíduo saiba ali na prática como agir. E vai ser preciso o uso da consciência, vai se tornar uma questão de consciência. E uma forma da gente aí resumir, esclarecer isso é pensar que o que ele diz significa não fazer com os outros aquilo que não se quer que seja feito consigo próprio. Essa máxima, essa ideia, pode resumir aí o imperativo categórico, certo? Aí a gente dá esse salto, né, lá de 1800, começo de 1800, quando Kant morre, para 1945, quando finaliza a Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela é um marco na nossa história, porque a nossa história moderna, contemporânea. Sempre existiram guerras, mas a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe a crueldade das guerras a olhos vistos. Pôde-se registrar, filmar, tirar fotos da crueldade. Por exemplo, né, infelizmente, essa imagem aí do slide, ela é real, né? Uma foto de um campo de concentração de judeus. Então, diante dessa indiferença do homem em relação ao próprio homem, surge uma filosofia que traz um pensamento pessimista sobre a natureza humana, mas ao mesmo tempo pensando que a gente tem que ter uma solução, né, para evitar que se repita isso. E a ética e a responsabilidade foram jogadas no lixo durante a Segunda Guerra Mundial, de vários lados. E nessa época, a crueldade constatada fez com que as filosofias mais otimistas, que o homem, a natureza do homem era boa, fossem esquecidas, né? Isso daí, então, faz com que, a partir dessa época, ficasse evidente a urgência de amadurecer o debate sobre ética e responsabilidade. E se pensar que todo homem deve ser absolutamente responsável por suas ações e construir sua essência através de seus atos. Então, a humanidade como um todo quer construir uma sociedade nova a partir dessa época, mas deve se refletir a respeito do que aconteceu.
Os principais filósofos que vêm a partir daí são a Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Emmanuel Levinas. Jean-Paul Sartre, então, ele é o representante do existencialismo, afirma que o homem nasce sem essência e vai construindo essa essência durante sua vida, através de seus atos. Ele diz ainda que o homem ele nasceu pronto e essa natureza construída, ou sua essência, ela vem através dos atos que ele pratica. O meio ambiente vai também influenciar. E independente de qualquer natureza que ele tenha, ele não pode culpar a ninguém, nem a Deus, nem aos outros, pelas consequências de seus atos. Ele diz a frase: o inferno são os outros, que na verdade quer dizer o quê? Que os outros são o inferno porque eles incomodam a você e te lembram que a todo momento você é responsável pelo que faz. Então ele mostra que esse pensamento ético e sobre a natureza humana, ele tem fundo nas relações sociais. Você só vai ver refletir o seu ato nos outros, nas respostas dos outros, nas consequências que os outros vão mostrar. E aí você vai dizer, não, essas pessoas que estão atrapalhando. Na verdade, segundo Sartre, o inferno dos outros é você mesmo que não quer encarar os seus atos. Daí ele faz a frase mais famosa dele: o homem é condenado a ser livre. Atenção, essa frase, inclusive, para a prova, porque essa frase quer dizer o quê? Que o homem ele é condenado porque não se criou a si mesmo, pois não criou-se a si mesmo, e livre, uma vez lançado no mundo, ele é responsável por tudo que faz. O homem é condenado a ser livre e ele vai ter que assumir essa liberdade, assumir os seus atos, as consequências deles. Que relação tem com a ética? A gente pensar que a ética é você pensar no que o que o seu ato vai refletir no próximo e o que o ato do próximo vai refletir na sua vida, e isso na sociedade. Então, o homem condenado a ser livre, ele tem que saber utilizar essa sua liberdade de forma ética também para que a sociedade como um todo se desenvolva. Aí, segundo o Jean-Paul Sartre. Aqui o resumo dos filósofos, tá? Vocês podem observar o nome e eu pus uma frase e um resumo das ideias principais, ok? Agora vamos para a última parte, que está dividida em duas, mais ou menos, mas a importância da ética e ética profissional, uma é consequência da outra. A importância da ética começa essa questão, a gente pensando que há muitas queixas, né, atualmente, todos os meios, política, sociedade, indústria, esportes, cultura, religião, há muitas queixas sobre comportamentos que não são éticos, claramente. E a sociedade contemporânea, ela muitas vezes acaba até valorizando alguns comportamentos e impossibilita que seja cultivado uma relações éticas sejam cultivadas ou uma cultura ética. Muitas vezes a gente acaba lutando para impor isso, para impor não, né, para mostrar que isso é importante. E um dos campos com maior carência em relação à aplicação da ética é o do trabalho e do exercício profissional. Por essa razão que atualmente executivos, teóricos de administração, eles vêm desenvolvendo muitos artigos para se pensar como que deve ser a ética dentro do meio do trabalho. E isso não é de forma idealista, querer ser bom, querer agir corretamente, não é só isso, é também a própria lógica do desenvolvimento, né, empresarial, que vai buscar um modelo mais ético para até as disputas entre as empresas. Isso tudo para que a gente não caia na barbárie, no descontrole, na autodestruição.
A ética, ela vai reger, ela vai ajudar a ter esse equilíbrio. Atualmente, há um individualismo extremo associado a essa falta de ética que leva alguns profissionais a defender os seus próprios interesses, muito acima das empresas que eles trabalham. E aí a gente vê muitos casos de corrupção, investimentos duvidosos em empresas públicas e também privadas. Aí chega-se à grande questão. A formação dos recursos humanos deve ter uma preocupação ética, porque há grandes programas de treinamento em empresas e eles vão dar ênfase muito mais a assuntos técnicos, de conteúdo técnico, do que de aspectos éticos. Esses aspectos éticos são essenciais para qualquer atividade profissional. No meio acadêmico, na formação dos profissionais nas universidades e até na área técnica, escolas técnicas, também muitas vezes é um pouco esquecido esse estudo da ética e as pessoas elas vão fortalecer mais essa formação técnica, né? Só que aí chega no momento do seu convívio profissional, da sua atuação, é muito importante saber qual é a conduta ética profissional adequada. E qual então é a vantagem que as empresas e a sociedade têm discutindo isso? A discussão vai trazer que, ao se refletir sobre o comportamento moral e os interesses das pessoas dentro de uma empresa ou dentro de uma profissão, você acaba vendo que muitas vezes há um comportamento com valores morais que encobrem interesses reais. E aí, como a gente vai saber? Como a gente vai analisar isso? A ética vem ajudar. Ela vai ver se aquele comportamento moral ainda, né, deve existir, se ele traz benefício, porque muitas vezes coisas assim, petrificadas, décadas e décadas de comportamento que não faz mais sentido hoje em dia. E isso, dentro de uma profissão, de uma empresa, pode causar um malefício terrível, tanto ao profissional quanto à empresa. E aí foram criados os códigos de ética profissional. As relações de valor que existem entre o ideal moral e a conduta humana, então é o quê? É o que é o ideal de comportamento e o que a pessoa vai agir. Como você vai regular isso daí? Se criou um instrumento regulador, que é uma espécie de contrato de classes entre os órgãos de fiscalização, os conselhos, né, os conselhos, os órgãos de classes, eles vão tanto orientar as condutas quanto fiscalizar. E tem como base as virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão. E o que ele vai reger? Relacionamento entre usuários, na empresa, com o público, com colegas de profissão, com a classe profissional no geral e com a sociedade. O interesse no cumprimento desses códigos acaba sendo de todos. E o interessante é que, a partir disso, pode-se criar uma mentalidade ética, que é isso que todos esperam, e uma educação que conduz à vontade de agir de acordo com aquilo, né? Eu não vou agir de modo ético contrariado, eu vou perceber que aquilo é o melhor. Para mim, pode não ser naquele momento, mas aquilo vai se fazer desenvolver todos os outros âmbitos da minha profissão. Essa disciplina de ter uma regulação é antigo isso. Historicamente, o homem ele sempre vai buscar organizações e regulações, né? Até as leis mesmo são um exemplo disso. E é aceito que todos os profissionais têm uma individualidade, cada um vai ter uma forma de se comportar. Mas a prática, no geral, ela vai trazer um contrato de atitudes, de deveres, né? E os seus direitos também estão ali vistos.
né? Quando a gente até pensar em relação aos códigos empresariais, da empresa em relação aos seus funcionários. Então, esse código de ética, ele acaba sendo uma solução para os conflitos que podem surgir nas classes profissionais. Uma ordem deve existir, e para eliminar esses conflitos, o bom nome e também para manter o bom nome e o conceito de uma categoria, de uma classe profissional, é importante que exista, né? Quando tem um mau profissional, se não houver o código de ética, todos os outros acabam sendo vistos como aquele indivíduo. O exercício da profissão vai implicar o compromisso moral com o indivíduo, com o cliente, com o empregador e se organizar em relação à sociedade. E esse compromisso, esse código de ética, ele vai impor deveres e responsabilidades que fazem parte da profissão. O que ele vai reger? Comportamentos, e ao mesmo tempo ele é um estímulo para o profissional, sabendo que ele está também sendo confortável ali na sua profissão, sabendo que ele pode agir daquela forma, e um parâmetro para ele saber o que ele pode, se aquilo ele está passando dali das orientações ou não. Tanto é um estímulo para o profissional, quanto também é um parâmetro, simultaneamente. Então, aqui eu já citei os órgãos competentes, as associações profissionais acabam reunindo essas ações num manual, em algum código. Alguns conceitos aqui a serem definidos. Ética profissional, então, conceitos que eu já falei, mas aqui tem explicadinho. Ética profissional cumpre as atividades da profissão, né? Cumprir seguindo os preceitos éticos. Código de ética. Quais são os métodos de comportamento dentro de uma profissão, e ele vai visar o bem-estar da sociedade e garante o ofício, o trabalho também do profissional dentro de uma instituição e também de forma autônoma. E princípios éticos, eles são não há um consenso, né? Nós vimos a ética, não há uma obrigatoriedade, senão ela viraria lei. O que há são consensos, contratos, definições que acabam servindo para cada um aí na sua determinada área profissional. Para diferenciar aqui o código de ética empresarial, ele vai ser o seguido dentro da empresa, e o ideal é que ele comece lá de cima, né? A partir do dono, diretor, para que se articulem ações éticas seguindo o código. E o que o código tem que se preocupar como norma? Principalmente competência, né? Você agir, fazer seu trabalho de forma competente e séria. E daí faz parte também se preparar para o seu trabalho. Sigilo, né? Confidencialidade, não se deve, é antiético, né? Em qualquer profissão, você abrir espaço para que aquele contrato, aquele caso, ou uma situação de algum cliente seja de conhecimento público. Integridade é justamente se manter íntegro, né? O tempo todo, assim, das determinadas situações, tentar se manter agindo de forma ética. E objetividade, fazer o seu trabalho e buscar um resultado efetivo. Aí a separação ética profissional, então, diz respeito às profissões, e a ética empresarial em relação às empresas dentro das organizações. No trabalho, uma das formas de você reforçar o comportamento ético dos seus funcionários seria treinamento focado nisso e mostrar instrumentos de conscientização profissional que
apresentar o código de ética a todos os funcionários, fazer palestras sobre o assunto, criar ouvidorias, instituir linhas diretas de comunicação com o funcionário, com o 0800 e a linha também com o cliente, formar comitês de ética, incluir auditorias éticas internas, né, para se estabelecer ali as ações, né, verificar se está tudo correto, e também ter colaboração aí com os sindicatos, associações de classes, os órgãos, os conselhos, para que haja seminários, debates sobre o tema. E pensando sobre, agora para finalizar, há grandes desafios, né? O que o profissional pode fazer para ter uma conduta ética no geral? Agir de forma proativa, pensando nos interesses das organizações que ele trabalha, ser honesto ao mesmo tempo, respeitar os clientes, a concorrência, cumprir as leis, valorizar as pessoas. São as palavras de ordem nos códigos de ética das organizações atuais. E o profissional, dentro e fora das organizações, ele deve ter perseverança e lutar pelo seu futuro, de sua família, mas pensar que as suas ações éticas, elas também podem contribuir para que o mundo se torne melhor, mais justo e onde todos tenham oportunidade. E nisso tem o desenvolvimento da sua empresa, da sua profissão, da sua cidade, do seu país e como um todo do mundo. Para finalizar, lembrar que o papel da educação é importantíssimo, porque as instituições que formam os profissionais, elas também têm uma responsabilidade em formar profissionais que pensem de forma ética diante dos seus atos, do seu ofício. E todos que vão receber os serviços dos profissionais vão ganhar com isso, cada um de nós. Obrigada, então boa prova aí para vocês.